Quando eu era adolescente, meus pais decidiram se mudar para uma cidade pequena, cercada por florestas e estradas que pareciam nunca acabar. Eu odiava a ideia de recomeçar do zero, ainda mais tendo que encarar uma escola nova. Mas, para ser sincero, logo que entrei na minha nova turma, uma coisa mudou minha perspectiva. Havia uma garota ali que parecia simplesmente perfeita. O tipo de garota que fazia você esquecer qualquer problema. Eu teria feito qualquer coisa para sair com ela. As semanas passaram e, em uma das aulas, a professora anunciou que faríamos projetos de ciências em duplas. E, por um golpe de sorte, eu acabei com ela. Aquilo parecia a chance que eu estava esperando. Só que a empolgação começou a diminuir quando descobri onde ela morava. Ela vivia em uma casa de madeira bem no meio da floresta, afastada de tudo. Já achei esquisito, mas tentei ignorar. O problema mesmo foi quando conheci o pai dela. O cara era estranho, muito estranho. Não disse uma palavra para mim, como se eu fosse invisível. Ficava andando pela casa com uma garrafa de cerveja na mão, mascando tabaco e, o pior, girando um rifle de caça nos dedos como se fosse um brinquedo. As paredes da casa eram cobertas de cabeças de animais, peles, chifres e até crânios. Eu lembro de sentir um frio no estômago só de olhar para aquilo. Era como se cada objeto daquela sala tivesse uma história macabra para contar. Na escola, ouvi rumores sobre a família dela. Um colega disse que o pai dela tinha matado a própria esposa anos atrás, mas que a polícia nunca conseguiu provar nada. Supostamente, o corpo da mãe foi encontrado no centro da cidade, baleado e com o mesmo tipo de rifle que ele vivia carregando. O boato era que a garota só ficou com o pai porque não tinha mais ninguém na família. Eu não sabia se era verdade, mas só de pensar nisso, fiquei paranoico. Ainda assim, criei coragem e a convidei para sair. Para minha surpresa, ela aceitou. Na noite do encontro, fui buscá-la. Quando abriu a porta, fiquei sem palavras. Ela estava de saia curta, maquiagem bem feita, cabelo arrumado. Parecia saída de um filme. Só que antes de irmos embora, aconteceu algo que até hoje me dá arrepios só de lembrar. O pai dela me puxou de lado e pela primeira vez falou comigo. A voz dele era baixa, rouca e carregada de ameaça. "Você entende o que eu vou fazer com você se encostar nela?" Eu congelei, senti um nó no estômago e não consegui pensar em outra coisa pelo resto da noite. Levei a garota ao cinema, depois para patinar. Mas a ameaça dele não saía da minha cabeça. Eu olhava para ela sorrindo, se divertindo, mas por dentro estava convencido de que o pai dela ia me matar quando voltássemos. No fim da noite, estacionei em frente à casa dela. Antes de sair, ela pediu que eu desligasse os faróis. Eu não entendi, mas obedeci. Então ela olhou para mim, sorriu e disse que queria um beijo. Por um instante, esqueci de todo o medo. Encostei e a beijei. Quando liguei os faróis de novo, meu coração quase parou. No fim da estrada coberta de neve, havia marcas vermelhas. No começo pensei que estava imaginando, mas quanto mais avançávamos, mais claro ficava. Era sangue. O rastro se estendia pela estrada e parecia cada vez mais intenso. Minhas mãos suavam no volante e eu sentia o coração disparar. Olhei para ela, esperando alguma reação, mas ela estava tranquila, retocando a maquiagem no espelho, como se nada tivesse acontecido. Continuei dirigindo, tentando arrumar uma explicação lógica para aquilo, mas não consegui. O sangue estava lá, escorrendo no gelo e só aumentava a cada metro. Foi quando estacionei em frente à casa dela e os faróis iluminaram algo que nunca vou esquecer. O pai dela, parado no meio da estrada. Ele estava coberto de sangue, segurando uma faca enorme. Aos pés dele, havia um corpo estirado. Senti o ar sumir dos meus pulmões. Minha mente gritou: "É hoje que eu morro." O homem começou a andar em nossa direção, devagar, arrastando as botas pelo chão manchado.
Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. As lágrimas simplesmente começaram a cair e, para piorar, tive uma crise de pânico tão forte que perdi o controle do meu corpo. A última coisa que lembro foi o rosto dele se aproximando dos faróis, o sangue brilhando na lâmina e eu convencido de que não sairia vivo daquela noite. Acordei depois no hospital. Disseram que eu tive um ataque de pânico e a verdade veio à tona. O pai dela não tinha matado ninguém. Ele tinha abatido um urso na estrada que fica próxima à entrada do terreno deles e estava arrastando o animal para casa quando eu cheguei. Aqui, no estado de Montana, os ursos às vezes aparecem e invadem as casas. Aquele urso vivia rondando a casa da minha namorada. Quanto ao boato sobre a mãe dela, também era mentira. Ela estava viva, só tinha se separado dele e ido embora da cidade anos antes. No fim, a garota acabou virando minha namorada. Mas, até hoje, sempre que encontro o pai dela, ele me encara, dá um sorriso torto e diz: "Já se molhou hoje, garoto?" e cai na risada. Meu nome é Sara. Tenho 18 anos agora. Mas o que vou contar aconteceu quando eu tinha 15. E até hoje eu lembro de cada detalhe. Nunca fui do tipo que ria ou debochava quando alguém falava de espíritos ou coisas sobrenaturais. Pelo contrário, sempre gostei de ler sobre isso, pesquisar relatos, tentar entender o que eram poltergeists, essas coisas. Eu acreditava sim. Só que, até aquele momento, era algo distante, curioso. Nada que realmente me preocupasse. Tudo mudou quando perdi o meu gato, o Frajola. Ele era praticamente da família. Tinha 16 anos, ou seja, era um ano mais velho que eu. Crescemos juntos. Durante toda a minha infância, enquanto outras crianças tinham amigos da escola, eu tinha ele. Frajola era meu confidente, meu parceiro, meu único amigo de verdade. Quando ele morreu, foi como se um pedaço de mim tivesse ido embora também. E o mais estranho é que, nos últimos meses de vida, ele ficou diferente. Passava horas na porta de casa, se coçando, como se quisesse sair, algo que nunca fazia. Eu sabia, lá no fundo, que aquilo era um sinal. O tempo dele estava acabando. Eu tentei mantê-lo perto de mim, trancava-o no quarto, acariciava sua cabeça, fazia de tudo para ele não ir embora. Mas ele já não tinha forças, até que numa noite levei-o para o banheiro, o lugar onde sempre dormia, e foi lá que ele partiu. Os primeiros dias foram insuportáveis. Chorei sem parar, me sentindo sozinha de verdade pela primeira vez na vida. Depois de uma semana, a dor começou a diminuir um pouco. Mas aí, algo aconteceu. Naquela noite, eu dormia de bruços, virada para a porta, quando ouvi um som conhecido. Arranhões suaves no chão de madeira. Semi-adormecida, abri os olhos e vi Frajola entrando no quarto. Ele caminhou até o aquecedor, do jeitinho que sempre fazia. Sem pensar, falei baixinho: "Xô, Frajola, vai." E ele correu como se tivesse realmente me entendido. Foi aí que despertei de verdade. Meus olhos arregalaram e meu corpo inteiro gelou. Ele tinha morrido fazia uma semana. Como aquilo era possível? Tentei me convencer de que era só um sonho, uma alucinação causada pela saudade. Mas dentro de mim, sabia que não era. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Eu dormia tranquila quando senti algo pular na cama. O peso era inconfundível. Frajola sempre fazia isso. Pulava nos meus pés e subia devagar até se deitar ao meu lado. Eu reconhecia cada movimento. Senti quando ele chegou perto da minha cabeça, quando o travesseiro afundou com o peso dele. A cama ficou quente, como se uma pequena bola de calor estivesse ali comigo. Eu não queria abrir os olhos. Pensava: se eu abrir, ele vai fugir. Deixa ele ficar. Mas o que me fez congelar foi quando ouvi o ronco. O ronco baixinho e familiar que ele soltava quando dormia relaxado.
Meu coração disparou. Era impossível confundir. Era Frajola, deitado ali comigo. Eu tremi. Tentei afastá-lo com o corpo. E senti quando ele pulou e correu pela cama até sumir. Fiquei imóvel, olhando para o teto, em choque, por longos minutos. Eu quis acreditar que era minha imaginação, mas não era. Na terceira vez, na manhã seguinte, não consegui me segurar. Abri os olhos e vi claramente Frajola caminhando do batente da porta até minha cama. Dessa vez, pulei e gritei, tentando espantá-lo. Só que ele não desapareceu como das outras vezes. Ele sibilou, do mesmo jeito que fazia quando estava bravo comigo em vida. Correu até mim, agarrou minha perna com força. Eu senti as garras pressionando, e só depois sumiu de vez. Eu gritei tanto que minha mãe veio correndo. Quando ela entrou, eu estava parada no meio do quarto, ofegante, tremendo. Contei tudo. Ela ouviu com calma e disse algo que nunca esqueci. Sara, quando a gente chora demais pelos que se foram, eles não conseguem descansar. Você não deixou o Frajola partir em paz. Por isso ele voltou. As palavras dela ficaram martelando na minha mente. Depois disso, ele nunca mais apareceu. Só o vi em sonhos, mas mesmo neles, ele parecia irritado, bravo, como se guardasse rancor por eu tê-lo afastado. Já se passaram 3 anos, mas lembro como se tivesse acontecido ontem. Até hoje, quando fecho os olhos à noite, às vezes ainda sinto o peso nos pés, o calor ao meu lado. E no fundo me pergunto, será que era mesmo o Frajola voltando? Ou outra coisa que se aproveitou da minha dor para se aproximar? Isso aconteceu há uns 15 anos, quando eu ainda estava no ensino médio. Eu estudava no turno da noite e, por causa de reuniões do Grêmio Estudantil e trabalhos extras, não era raro chegar em casa tarde. O caminho de volta tinha sempre um trecho meio mal iluminado. Uma rua quase deserta que terminava numa esquina perto da rodovia. E foi nessa esquina que eu tive meu primeiro contato com uma das pessoas mais perturbadoras que já vi na vida. Naquela noite, eu voltava mais cedo do que o normal. As ruas estavam praticamente vazias e, enquanto dirigia, vi uma figura parada na calçada. Era um homem velho, careca, com um boné de beisebol virado para trás e um violão de brinquedo pendurado no ombro. Já tinha ouvido comentários sobre ele. O pessoal da região o chamava de artista de rua, mas todo mundo sabia que era só um apelido estranho para um pedinte esquisito. Ele não se mexeu quando passei, só ficou lá, parado, me encarando. O jeito como ele olhava era diferente. Não parecia um pedido de ajuda nem de atenção. Era um olhar fixo, sem piscar, pesado. Senti um arrepio percorrer minha espinha e virei o rosto de imediato, tentando ignorar. Aquele sorriso torto, com dentes faltando, me acompanhou até eu dobrar a esquina. Naquele dia não aconteceu nada além disso, mas o jeito como ele ficou me observando me deixou com uma sensação estranha. Era como se aquele olhar tivesse ficado grudado em mim. No dia seguinte, precisei ficar até mais tarde na escola. Quando saí, já passava das 11 da noite. E adivinha? O caminho de casa era o mesmo. Confesso que considerei dar a volta, pegar uma rota maior, mas pensei comigo mesmo, é só um cara esquisito, não pode ser tão ruim assim. Mal sabia eu o que estava por vir. Cheguei na esquina e lá estava ele de novo. Só que dessa vez ele não ficou parado. Quando meu carro parou no sinal vermelho, ele se aproximou. Segurava o violãozinho de plástico e fazia aqueles sons guturais, como se estivesse tocando de verdade. Mas parecia mais um rosnado baixo do que qualquer música. Ele começou a circular meu carro devagar, como um tubarão rondando a presa. Eu mantive os olhos fixos no semáforo, implorando para que mudasse logo. Meu coração batia tão forte que parecia que o volante podia sentir. Foi então que aconteceu.
Sem nenhum aviso, o velho escalou o capô do meu carro. Subiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu congelei. Ele apoiou as mãos no para-brisa, curvou o rosto até ficar colado no vidro e me encarou diretamente nos olhos. O tempo pareceu parar. Eu não conseguia respirar, não conseguia pensar. E aí, lentamente, ele passou a língua pelo vidro. O som molhado, a mancha escorrendo pelo para-brisa e o olhar dele fixo no meu. Não tenho como explicar a mistura de nojo e terror que senti naquele momento. Quando o sinal finalmente abriu, despertei do transe. Apertei a buzina com força e acelerei, sentindo o carro sacudir quando ele escorregou do capô. Eu não olhei para trás, só dirigi o mais rápido que consegui até chegar em casa. Lá, estacionei ainda tremendo. Foi quando vi a marca nojenta que ele deixou no vidro, bem no canto superior direito. Exatamente onde o limpador não alcançava. Tive que limpar com a mão, mas parecia que a sensação não ia embora. Não era só a mancha no carro, era como se ele tivesse deixado aquela presença impregnada em mim. Nos dias seguintes, mudei completamente meu trajeto. Preferia gastar mais tempo, mas não queria nunca mais passar por aquela esquina. Um ano depois, já formado, decidi testar minha coragem e voltei a passar por lá. Mas o velho não estava mais. Nunca mais o vi. Talvez tenha se mudado, talvez alguém tenha chamado a polícia, não sei. E, sinceramente, nem quero saber. Só que até hoje, às vezes, penso no primeiro contato. Aquele olhar fixo na esquina, como se ele tivesse escolhido me notar. E fico imaginando o que teria acontecido se naquela noite eu não estivesse de carro, mas de moto, sem vidro entre nós. Se inscreva e compartilhe nosso canal. Se você tiver coragem,